Esther, capítulo de número 6. Nós estamos estudando esse livro, né? E chegamos agora ao capítulo de número 6. A nossa história começa a dar uma reviravolta a partir desse capítulo de número 6. E a gente vai ver aqui como o Senhor age por meio das circunstâncias, por meio das pessoas. Esther, capítulo de número 6, na minha tradução diz assim: Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou. E o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois, que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Senhor, obrigado, Pai, obrigado pela tua doce presença, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que se manifesta no nosso meio, Pai. Obrigado porque o Senhor habita no meio dos louvores e porque nós podemos, ó Deus, atestar isso, sentir isso, Deus. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por Ti, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa ainda por mais um pouco nos falar, ministrar aos nossos corações por meio da pregação. Amém. Quem se lembra daquele faxineiro do aeroporto de Brasília que lá em 2004 achou uma maleta com $10 mil no banheiro do aeroporto? Lembra? Ele virou, herói nacional, pediu para encontrar o presidente Lula na época, foi lá, encontrou o presidente. Conheceu? Seu Francisco. E aí ele fez vários comerciais, aquele slogan: sou brasileiro e não desisto nunca. Era com esse slogan que ele fazia os comerciais e tudo mais. Então ele recebeu também promoção e várias honras. Na época, o salário dele de faxineiro era R$370 em 2004. E ele havia achado uma quantia de $10 mil
que na época valia 30 mil reais. Então era uma quantia substancial, uma grande quantia. Mas o seu Francisco decidiu devolver o dinheiro e, por causa disso, ele virou herói e recebeu várias honras, né? Encontrou o presidente, fez comerciais, ficou conhecido e virou um herói nacional. O texto que nós acabamos de ler também mostra um funcionário que havia feito um ato de bondade, havia salvo a vida do rei, do próprio rei do Império Medo-Persa. Mordecai, se você bem se lembra, lá no capítulo 2, ele tinha salvo a vida do rei. Ele tinha descoberto uma trama ali de 2 oficiais que queriam matar o rei. E aí ele descobriu essa trama e contou para Ester, que contou para o rei. E aí o rei conseguiu ser salvo dessa morte, dessa trama que esses 2 oficiais haviam planejado. Acontece que, diferente do seu Francisco, Mordecai não havia recebido nenhuma honra por causa disso. O texto lá no capítulo 2 vai dizer que Mordecai não havia recebido nada, nenhuma honra, nenhuma recompensa. Apenas que os atos dele, que esse ato de salvar o rei, tinha sido escrito no livro das crônicas ali do rei do Império Persa. E aí, alguns anos depois, sem ter recebido nada por causa do seu ato, a gente vai ver que esse nosso herói, que não recebeu nenhuma honra e nenhum reconhecimento, ele vai justamente receber essa honra e esse reconhecimento no capítulo 6, onde nós acabamos de ler. E essa honra que ele recebe, esse reconhecimento que ele vai receber do rei, vai representar uma virada de chave, uma virada de sorte na nossa história, né? Porque até onde a gente leu aqui, meus irmãos, até o capítulo 5, onde a gente estudou, os judeus estão prometidos para serem aniquilados. Daqui a aproximadamente 10 meses, já foi marcada a data onde eles serão exterminados. E também, até onde a gente leu, Amã, que é o inimigo dos judeus, planejou matar Mordecai e enforcá-lo. Inclusive, construiu uma forca de 22 metros para matar Mordecai. Foi assim que terminou o capítulo 5. Se é que você se lembra, Mordecai fazendo uma forca de 22 metros e dizendo: eu vou amanhã de manhã pedir ao rei para enforcar Mordecai nessa forca. Então, até o capítulo 5, a gente só vê derrota. Até o capítulo 5 parece que vai dar tudo errado. Então, aqui no capítulo 6, vai mostrar um pouco dessa virada de chave. E o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui nessa manhã é o seguinte: Deus está trabalhando pelo seu povo. Eu venho falando isso para vocês no decorrer das mensagens, que Deus, embora não seja mencionado no livro de Ester, Ele está trabalhando em favor do seu povo. Isso vai ficar muito claro aqui no capítulo 6, meus irmãos. Então, por exemplo, aqui no verso 1 vai dizer o seguinte, que naquela noite, na noite em que Ramã planejou matar Mordecai e pediu que fosse construída uma forca de 22 metros para ele matar Mordecai, naquela mesma noite, o rei não pôde dormir. Então, repentinamente, o rei surge com um quadro de insônia. Bom, isso aqui pode ser coincidência, não? Eu também fico algumas noites sem dormir, eu também tenho insônia de vez em quando. Então o rei mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinha planejado matar o rei Assuero. A princípio, você pode até considerar que o rei não ter dormido é coincidência. Mas o rei não ter dormido. E aí ele pede para buscarem um livro. E o livro que é buscado, porque afinal, quando nós estamos com insônia, né, isso desde criança, quando alguém ler alguma coisa para a gente, pode ser que a gente venha a dormir, né? Ouvir uma leitura pode trazer sono para a gente. Então, o rei simplesmente pede que tragam um livro para ser lido diante dele, para ver se ele dorme naquela noite. O rei queria era dormir. Mas o livro que é trazido é justamente o livro dos feitos memoráveis. Aquele que, quando Mordecai havia salvo a vida do rei, tinha sido registrado esse ato de Mordecai naquele livro.
Aí já é coincidência demais, meus irmãos. E além de tudo isso, o livro era grande, era um livro vasto. E a página que foi aberta para ser lida para o rei naquela noite foi justamente a página que citava esse feito de Mordecai, que ele havia salvo o rei do assassinato. Aí já é coincidência demais. Perceba, Mordecai não está sabendo de nada disso, meus irmãos. Mordecai, até a última vez que a gente lembra, a última vez que a gente leu, ele está vestido de pano de saco, com cinzas na cabeça, se lamentando porque o povo judeu vai ser exterminado. Então, provavelmente nessa noite, Mordecai estava dormindo. Ele não estava nem sabendo, nem sonhando que Amã estava planejando assassiná-lo. E que no dia seguinte, Amã iria à presença do rei e falar: ó rei, deixa eu enforcar um homem aqui que tem sido uma pedra no meu sapato, ele não tem se dobrado diante de mim quando eu passo, eu odeio esse homem, e eu quero matar esse homem porque ele tem desobedecido às leis. Ora, o rei já havia autorizado o extermínio de um povo por uma certa quantia de prata, uma certa quantia de propina. Isso seria fichinha. Mordecai, Amã provavelmente iria conseguir essa autorização para assassinar Mordecai. E Mordecai não está sabendo de nada disso. Ele está dormindo, provavelmente, nessa noite. Não está nem sonhando que na manhã seguinte ele pode ser enforcado. Mas Deus, de maneira soberana, meus irmãos, sem a gente saber, sem a gente ver, às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo nos bastidores, a gente nem sabe o que as pessoas estão planejando para a gente, e Deus está trabalhando pelo seu povo. Deus está trabalhando em favor de Mordecai nesse momento. Amã estava planejando assassiná-lo, mas o Senhor tinha outros planos para Mordecai. E nessa noite, o Senhor tira o sono do rei, o Senhor faz com que o rei peça justamente o livro que tinha sido escrito ali, que Mordecai havia salvo o rei. E justamente é aberto o livro nessa página e são lidos esses feitos diante do rei. Isso é coincidência demais para o meu gosto. Mordecai foi responsável por salvar a vida do rei. E é justamente esse momento que é lido diante do rei. Acontece que o texto vai dizer que no verso 3, o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? E os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. Diferente do nosso herói, o seu Francisco, que encontrou a maleta com os $10.000. Mordecai não ficou famoso por causa disso. Mordecai não recebeu nenhuma honra, nenhuma recompensa. Mas isso também era providência de Deus, meus irmãos. Porque se Mordecai tivesse recebido a recompensa lá atrás, muito provavelmente o rei não ia se importar com o que aconteceria com ele alguns anos depois. Mas até o fato de Mordecai ter feito bem naquela época e não ter recebido recompensa naquela época, foi também providência de Deus. Nós vemos que Deus está agindo. A sorte de Mordecai e do povo de Deus começa a virar na nossa história. E no tempo devido, no tempo planejado. Sabe aquela frase que parece clichê? Enquanto nós dormimos, Deus trabalha. É clichê, eu já ouvi essa frase em algumas igrejas aí que eu não concordo muito com as igrejas, ou com a doutrina dessas igrejas. Mas essa frase que parece clichê é uma realidade. E o texto está mostrando isso. Enquanto Mordecai está dormindo, Deus está agindo em favor dele. O Salmo 127, verso 1 vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele, o Senhor, o dá enquanto dormem. Então a ideia é justamente essa. Nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos fazer o bem,
sabe, devemos trabalhar, devemos, quando tiver uma oportunidade de agir e fazer o bem para outra pessoa, nós devemos fazer. Mas não necessariamente vamos receber recompensas por causa disso. O salmista está dizendo que enquanto nós fazemos a nossa parte, trabalhamos e tudo mais, tudo isso vai ser em vão, se o Senhor não fizer a outra parte. Gálatas, capítulo 6, verso 9, vai dizer assim o apóstolo Paulo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É isso que aconteceu com Mordecai. Ele fez o bem. Mordecai não estava pensando numa recompensa, tanto que nem recebeu essa recompensa. E Mordecai nem foi cobrar essa recompensa de ninguém, ele não foi exigir do rei. Ele não apareceu depois na história falando: ô Esté, conversa lá com o rei, pô. A gente salvou a vida dele, não vamos receber nada por causa disso. Não. Pelo contrário, Mordecai fez o bem porque era isso que ele deveria fazer. É isso que o apóstolo está falando para a gente aqui em Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, esse primeiro ponto, meus irmãos, está mostrando que nós devemos fazer o bem, nós devemos fazer o nosso trabalho, aquilo que nos cabe, de fato nós temos que fazer. Mas nós não podemos esquecer que Deus também está trabalhando por nós, enquanto nós não estamos em ação. Sabe, meus irmãos, isso nos traz uma esperança. O texto mostra Amã sendo obrigado a honrar Mordecai. E esse assunto da honra vai ser bastante enfatizado nesse capítulo aqui que nós acabamos de ler. O verso 4 vai dizer o seguinte: o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Perceba, Amã tinha ido no palácio para pedir para matar Mordecai, para assassinar Mordecai e enforcá-lo na forca que ele havia construído. E na mesma noite o rei queria honrar Mordecai. E aí ele pergunta: quem é que chegou aí no pátio? Foi Amã, o seu braço direito, o segundo no reino, aquele oficial que o rei mais confia. Chama Amã, eu quero fazer uma pergunta para ele. Verso 5, os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou, e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar, a não ser a mim? Ora, eu sou o oficial mais importante, eu sou o braço direito do rei, eu sou aquele que foi convidado pela rainha Ester para comer juntamente com o rei e a rainha. Eu sou quem mais merece honra nesse reino, senão eu. Esse é o pensamento de Amã. A quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? E por isso ele respondeu ao rei quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar. E aí ele vai dizer, sejam trazidos trajes reais, o cavalo que o rei anda, e se vista esse homem nesses trajes reais, coloque ele sobre esse cavalo, e ande com esse homem sobre a praça, proclamando: é isto que se faz a quem ao homem a quem o rei deseja honrar. E esse capítulo 6, ele vai enfocar muito nesse assunto da honra, meus irmãos. E nós temos que tratar sobre isso, nós temos que falar sobre honra. E o segundo ponto que eu queria abordar com vocês nessa manhã é o seguinte: honra a quem se deve honrar. Mas é tão complicado falar sobre esse tema hoje em dia? É tão complicado falar sobre honra hoje em dia? Porque alguns pastores que a gente conhece aqui no Brasil abusaram desse tema, abusaram dessa palavra
desse tema honra. E não só abusaram desse tema, mas abusaram dos seus fiéis, ao conclamarem para si uma suposta honra, onde os outros eram constrangidos a honrá-los com a obediência cega, com recursos financeiros. Então é complicado falar sobre esse tema honra na igreja hoje, principalmente se a gente é uma igreja que denuncia os escândalos do meio evangélico, que somos contrários a esse caminho que o meio evangélico brasileiro tem tomado. E provavelmente alguns dos que estão aqui já foram abusados, já tiveram a sua fé abusada em alguma igreja, já foram constrangidos a honrar líderes, simplesmente pelo fato de serem líderes, seja com recursos financeiros, seja com a obediência cega. Então é muito complicado falar sobre honra. No entanto, esse é um assunto que é abordado em toda a Bíblia. No entanto, esse é o assunto principal e o assunto-chave desse texto. Então eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, sobre honra. Não é porque os pastores maus abusaram da honra que a honra deixa de ser algo bom, algo legal, algo que nós devemos fazer. Romanos 13, 7 vai dizer o seguinte: paguem a todo o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E aí eu fui pensar sobre esse assunto, durante essa semana. O que é honra? O que é honra, meus irmãos? Sabe, parece um negócio tão besta o que está acontecendo aqui no texto. Mordecai tinha feito um ato tão grandioso de salvar a vida do rei, e a honra que ele vai receber é ser colocado num cavalo com umas roupas que o rei vestia e andar pela praça dizendo: olha aqui, é isso que se faz com um homem a quem o rei deseja honrar. Eu não sei se era esse tipo de honra que Mordecai gostaria de receber, mas era o tipo de honra que Amã gostaria de receber. Afinal, Amã era o homem mais rico do reino, ele já tinha poder, ele já tinha dinheiro, ele tinha influência. O que mais ele gostaria de receber? Ele gostaria de receber aclamação pública. Ele queria ser reconhecido no meio das outras pessoas, vestindo as roupas do próprio rei e andando no cavalo do próprio rei. Parece meio bobo isso aqui. E aí eu fui pensar sobre honra, O que é honra? O que seria honra, meus irmãos? Eu pensando assim, falei: reconhecer alguém pelo que ele é ou pelo que ele faz. Isso é um bom início para falar sobre honra. E depois, pensando um pouco melhor, eu pensei: será que é apenas reconhecimento? Será que honrar alguém é apenas prestar um reconhecimento para essa pessoa? Ou vai além disso? Ou é mais profundo do que isso? E aí, refletindo sobre esse assunto, eu pensei: a honra é algo mais profundo. Sabe, Amã fez um ato aqui para honrar Mordecai de forma forçada. Ele não queria fazer, mas o rei o obrigou a fazer. Isso quer dizer que Amã honrava Mordecai de fato? Não. Pelo contrário, Amã era o inimigo número 1 de Mordecai e dos judeus. Amã queria matar Mordecai, queria enforcar Mordecai. Mas ele foi forçado pelo rei a honrar Mordecai. E pensando sobre honra, honra é algo importante, meus irmãos. Embora na nossa cultura nós não tenhamos essa prática, esse costume de honrar como no passado, pelo contrário, a gente tem uma dificuldade enorme em honrar os outros, enquanto queremos ser honrados o tempo inteiro. Afinal, assim como Amã, nós nos achamos merecedores. Quem mais Deus poderia querer honrar senão nós? Afinal, nós somos merecedores de receber reconhecimento, honra.
É tão contraditório isso na nossa época. A gente não quer honrar os outros, a gente tem dificuldade em honrar os outros, mas a gente quer ser honrado. Todo mundo quer ser honrado, todo mundo gosta de ser honrado, de receber uma menção honrosa, de ser reconhecido por algum feito. E ao contrário disso, a gente não quer fazer isso pelas outras pessoas. Parece que a gente tem vergonha, timidez, não sei. Mas nem tudo que é antigo, nem todo costume antigo é ruim. Esse costume de honrar alguém é algo belo, é algo bonito. É algo bom de se fazer. Eu, por exemplo, quando entrei para a família do pastor William, eu aprendi que nos aniversários nós devemos ter um momento ali de honrar o aniversariante, com palavras. Então, desde o primeiro aniversário que eu participei ali na casa do pastor William, eu já aprendi esse costume que eles tinham e que agora eu trouxe para mim e também levei para a família lá da minha mãe, que é um costume muito bonito. Então, no momento ali da oração, o pastor William abre a oportunidade para alguém falar alguma coisa para o aniversariante. E ali as pessoas têm a oportunidade de falar, de honrar o aniversariante com elogios, com reconhecimento, com palavras. E é um costume muito bonito, é um costume que eu amei quando eu aprendi e levei, inclusive, para a minha família. Mas o texto, meus irmãos, está nos mostrando que Deus honra ao seu tempo. Deus honra ao seu tempo. Mordecai fez o bem, provavelmente pensou que poderia ter sido esquecido. E o verso 11 vai mostrar que o seu inimigo número 1 vai o honrar no tempo de Deus. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Provérbios capítulo 3, verso 35 vai dizer o seguinte: os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Você lembra de Amã, no capítulo 5, como ele é retratado como a pessoa mais tola dessa história? Desde o início, Amã está parecendo alguém astuto, mas o texto vai mostrar, a história vai mostrar, no decorrer da história vai apontar para a gente que ele é o cara mais tolo. E esse capítulo 6 vai mostrar essa tolice de buscar honra pessoal. Quanta tolice é, e o texto está escancarando isso, buscar honra pessoal. Ele está imaginando que seria ele o honrado. Ora, quem você acha que o rei poderia honrar senão a mim? E o rei manda ele honrar quem ele mais odiava e quem ele queria matar. Isso me trouxe uma reflexão, que é a seguinte: nós somos muito parecidos com Amã nesse ponto. Nós nos incomodamos com a honra de outra pessoa. Quem é que nunca ficou incomodado quando alguém da sua família ou do seu trabalho, alguém às vezes que você nem gosta, foi honrado com alguma coisa, conquistou alguma coisa? Nós temos dificuldade com isso, em lidar. Sabe, o nosso coraçãozinho é bem parecido com o de Amã nesse ponto. Nós queremos honra, temos dificuldade em honrar o outro e ficamos aborrecidos quando o outro é honrado. Embora Amã tenha proclamado publicamente aquelas palavras para Mordecai, não foi honra de fato. A honra, ela vai para além desse reconhecimento público, meus irmãos. Ela está enraizada, ela é profunda. Está enraizada internamente. E eu cheguei à conclusão de que honra é um sentimento que a gente tem por outra pessoa, um apreço, sabe, uma reverência, que vai reverberar em ação. E Jesus vai tratar sobre honra
Em Marcos capítulo 7, verso 6, ele vai dizer o seguinte: Jesus, falando com os fariseus, disse o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então esse tema honra é um tema tratado em toda a Escritura e inclusive é algo que nós devemos fazer com relação a Deus. Lembra que eu falei que honra é um sentimento, algo profundo, algo que está enraizado, que reverbera em ação? Deus vai mostrar em toda a Escritura que esse é um ato que nós devemos ter para com Ele. Essa honra, ela é devida ao Senhor. E nós honramos. Como nós podemos honrar a Deus? Eu perguntei para a Bruna ontem, como nós podemos honrar a Deus? Como nós podemos honrar outras pessoas? Sendo que esse é um tema que é tratado na Bíblia, que foi esquecido por nós, mas que o texto está reforçando aqui. E pensando sobre honra, honrar a Deus, honrar o outro, eu pensei sobre Jesus. Jesus é o nosso modelo de como lidar com a honra. Jesus nos ensinou, ele ensinou aos seus discípulos, que quem quiser ser grande, deve ser o menor. Que quem quiser ser servido, deve servir. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 10, vai dizer: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Olha o que Paulo ensina à igreja de Corinto, que é aquela igreja cheia de problemas, aquela igreja cheia de divisões, aquela igreja que quando ia celebrar a ceia, colocava os mais ricos de um lado, com uma refeição farta, e os mais pobres de outro ali. E essa igreja cheia de problemas, o apóstolo olha para ela e fala: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Jesus, o apóstolo Paulo, estão mostrando maneiras da gente lidar com a honra. Parece que desejar ser honrado é um comportamento de um tolo, e honrar as outras pessoas é um comportamento sábio, é um comportamento bom, é um comportamento agradável. Eu vou citar Paulo mais uma vez, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 20. Olha só o que ele diz: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha só que interessante. Os membros mais nobres não devem ter necessidade de receber honra. E lembra que eu falei lá no início que era complicado para a gente lidar com esse tema, porque justamente os pastores da nossa geração foram aqueles que mais exigiram honra para si da igreja, que usaram dos seus membros, exigindo obediência cega, honra, porque eles têm uma suposta autoridade. E eles deveriam ser honrados pela sua membresia com recursos financeiros, com reconhecimento, com obediência, com primícias, com lugares especiais. O apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha esse tipo de divisão, que os membros mais nobres não devem ter necessidade disso, de receberem, de conclamarem para si esse tipo de honra, esse tipo de reconhecimento. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja deveria honrar
as pessoas mais simples. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Olha só que ensinamento tão legal para a gente. Tratar com honra, tratar com dignidade, tratar com reconhecimento, justamente as pessoas menos dignas. E se você for pensar sobre Jesus, é exatamente isso que ele fazia. Jesus olhava para o desprezado e ele dava dignidade para essa pessoa. E não só Jesus. Pense comigo sobre Agar, a escrava. A escrava de Abraão era uma mulher totalmente, para a sociedade, sem dignidade, sem nome, uma mulher que não era vista. E o texto lá vai dizer que essa mulher foi vista por Deus e que Deus falou com ela. E ela vai dar um nome a Deus, né? El Roi, que significa Deus me vê. O texto bíblico está mostrando para a gente, meus irmãos, está ensinando a gente a lidar com o nosso coração quando nós pensamos que devemos ser reconhecidos, que nós não temos que ter esse sentimento no nosso meio, pelo contrário, nós devemos honrar o outro, reconhecer o outro. Jesus Cristo, o maior digno de honra, glória e poder, era alguém que não conclamava para si essa honra, esse reconhecimento. Pelo contrário, ele chegou a lavar os pés dos seus discípulos, um ato que o escravo fazia pelo seu Senhor. E Jesus faz isso pelos seus discípulos. Olha só o que está escrito em Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você, sente aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você, fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? E não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. No entanto, se vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Que ensinamentos práticos tão legais para a gente viver, não? De Jesus, do apóstolo Paulo, de Tiago. E o texto que nós lemos está falando justamente sobre isso. Então, meus irmãos, o que eu queria trazer para vocês nessa manhã é o seguinte: embora a honra seja um tema recorrente na Bíblia e o assunto-chave desse texto, o que nós entendemos é que é algo que nós devemos prestar a Deus e aos outros. E desejar honra para si próprio é uma tolice, sendo Amã o maior tolo dessa história de Esther, e aquele que desejava honra para si próprio. Mas o texto também está mostrando, por outro lado, que o Senhor usa pessoas para honrar quem Ele quer honrar. O Senhor usa pessoas para honrar quem Ele quer honrar. Foi isso que aconteceu com Mordecai, no texto que nós estamos vendo. Sabe, esse capítulo 6, ele parece que é um corte na história,
Parece que Deus pausa a história de Esther nesse momento, simplesmente para honrar Mordecai. Isso aqui não vai fazer uma diferença muito grande na história de Esther. Não vai fazer uma diferença muito grande no desenrolar da história de Esther. Deus simplesmente separou esse capítulo 6 para mostrar que ele honra quem ele quer, no tempo que ele quer. E que ele faz isso usando pessoas para executarem o seu plano. Mas o testemunho de Cristo, de Paulo e de Tiago nos mostram que é melhor ser usado por Deus para honrar alguém do que receber alguma honra. Então é isso que eu quero deixar claro diante de vocês nessa manhã. Sabe, meus irmãos, se o meio evangélico caminha por um lado, dizendo e valorizando a honra, no sentido de nós devemos honrar os levitas, nós devemos honrar os pastores, nós devemos honrar o apóstolo, nós devemos honrar fulano. Nós temos que ir numa contramão nesse sentido, de pensar o seguinte: melhor é ser usado para honrar alguém do que receber uma honra. É isso que Deus requer de nós nesse texto. Diante disso, eu queria dizer o seguinte: é uma honra muito grande para mim testemunhar a fé de vocês que estão aqui. Sabe quão grande honra, e honra, volto a dizer, é algo que está enraizado lá dentro, é um sentimento de reverência pelo outro, de apreço pelo outro. E eu me sinto tão honrado em ver a fé da irmã Maria Alves, que vem aqui domingo após domingo, sabe, ter comunhão com a gente. Eu me sinto muito honrado em ver a fé da irmã Maria Cavalcante, que às vezes até doente está aqui no nosso meio, do irmão Henrique. Eu queria chegar na idade de vocês e ter a fé que vocês têm. É uma honra para mim, eu aprendo muito ao olhar para vocês, para a vida de vocês, para a fé, para a devoção de vocês. Eu me sinto honrado de ter a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Sabe, meus irmãos, num mundo onde é tão corrido, onde as pessoas não param para nada, ter o privilégio de estar aqui falando para, 20, 15 pessoas, é um privilégio, uma honra enorme poder compartilhar um pouquinho sobre Deus, sobre o Senhor com vocês. É uma honra muito grande ter o tempo da Fran, da Nayara. É uma honra muito grande ter o tempo do Fausto, da Edna, do Bina. É uma honra muito grande ter esse momento com vocês. É uma honra tremenda ouvir músicos profissionais, meus irmãos, como o Adriano, o Márcio, o Ricardo, como a Gláucia, como a Tânia, como a pastora Inara, o pastor William. É uma honra tremenda ouvir vocês domingo após domingo aqui. O que eu falei antes de começar a pregar é sério. Vocês não sabem o que vocês fazem com a gente. E eu queria expressar a honra que é para mim estar com vocês aqui, domingo após domingo. Ser ministrado pelo dom que o Senhor deu para vocês. É uma honra muito grande para nós, pastor William, pastor Inara, o fato de vocês não terem desistido do ministério. Vocês poderiam ter desistido nesses 30 anos, pela dificuldade financeira, pela quantidade de pessoas. Mas saibam que, para mim, pelo menos, eu tenho certeza que para os outros, é uma honra ter vocês como pastores aqui. É uma honra
ter um lugar para a gente poder vir aqui domingo após domingo, para a gente ter, sabe, um lugar de apoio, que apoia o Pingo na necessidade dele, que apoia a irmã Maria Alves na necessidade dela, e qualquer irmão que precisar na sua necessidade. Eu queria dizer publicamente, já que a gente não tem essa prática, que a gente perdeu isso, e que o texto está falando que honrar é importante. Eu não posso honrar vocês de outra maneira, senão reconhecendo publicamente o valor que vocês têm para a gente aqui. Não só o pastor William e a Inara, mas estou falando deles agora porque eles não desistiram, meus irmãos. Mas também a Jussara não desistiu. Ela está com a gente há muitos anos. Acho que eu era criança ainda quando a Jussara começou a congregar. E ela não desistiu. A irmã Maria Cavalcante também, junto com ela, não desistiu. A Clecinha, mesmo diante de momentos difíceis que ela atravessou no decorrer do ministério, momentos de luto para ela, mas ela não desistiu, ela está aqui. Hã? Eu não era nem nascido. Pois é, e a Gláucia falou assim, bênção. Falei, eu ainda não cheguei eu nunca cheguei nessa parte de falar assim, Deus te abençoe. Então, o que eu quero dizer é importante honrar as pessoas, meus irmãos. Obrigado. E aí, eu quero propor duas formas para a gente que está aqui. Começar a honrar os outros e ver Deus agindo através de nós. A primeira, expressar gratidão, meus irmãos. O mundo é muito ingrato. As pessoas são ingratas. E essa ingratidão não pode vir daqueles que são seguidores de Jesus, daqueles que são discípulos de Jesus. Nós devemos ser o contrário disso. Nós devemos expressar gratidão às pessoas que nos ajudaram, às pessoas que estiveram ali. Por isso que quando eu falo assim, eu sou grato, eu honro o pastor William, a Inara e vocês que estão aqui, é porque em algum momento eles ajudaram as pessoas que estão aqui e vocês ajudaram um ao outro. Então, expresse a gratidão, sabe? Falem, não tenham vergonha de dizer, ô irmão, muito obrigado por isso, por aquilo. Pode ser por alguma coisa que aconteceu há anos atrás, Mordecai foi honrado anos depois. Mas deixa o Senhor te usar para honrar outras pessoas. A maneira mais simples de honrar alguém é expressar a sua gratidão. Diga a essa pessoa o quanto você aprecia o que ela fez por você. E uma segunda maneira prática são atos de bondade, meus irmãos. Faça algo de bom em nome da pessoa que você deseja honrar. Isso pode incluir ações de caridade, voluntariado ou ajudar alguém em necessidade. Lembra que eu falei que os costumes antigos que vão se perdendo, nem todos eles são ruins? Aquele costume do vizinho fazer um bolo e um café e levar para o outro vizinho. Isso é muito bom, é uma forma de honrar o vizinho. É uma forma de honrar o próximo. Atos de bondade. Faça isso. Eu tenho vergonha, Clisman, de expressar com palavras. Não deixe a timidez impedir você de honrar as pessoas. Se você é ruim com as palavras, comece com as ações. Faz um bolo, faz um café. E não só aqui na igreja, para as pessoas da sua família, para o seu vizinho, para o seu amigo. A ideia aqui é a seguinte: o Senhor requer de nós que nós sejamos esse canal de honrar a vida das outras pessoas. E que eu e você possamos fazer isso. Não de forma superficial, como Amã fez aqui por Mordecai,
Mas de fato, se existe uma gratidão no seu coração por algo que alguém fez por você, não deixe de honrar essa pessoa. Não deixe de ir lá nela e falar: olha, muito obrigado porque você me ajudou naquele momento difícil da minha vida. Eu queria honrar você com a minha gratidão, com a minha ação, com o que quer que seja. É isso que eu queria propor para vocês nessa manhã. Isso tem tudo a ver com a música que a gente cantou no início, a primeira. Que é a que está passando ali agora, inclusive. Tem tudo a ver. Esse sentimento comunitário, ele passa pela gratidão, pela honra, honrar uns aos outros. E qual a maneira melhor de honrar alguém do que servir essa pessoa? Então eu concluo dizendo: honra é serviço. Honra é disponibilidade. É estar disponível para servir, para ajudar, para honrar alguém. Amém? Senhor, eu quero orar a Ti, Deus, nessa manhã, juntamente com os meus irmãos, reconhecendo que nós temos perdido esse costume comunitário de honrar um ao outro, de servir um ao outro. Mas o Teu Filho Jesus, Ele nos ensinou, por meio da vida dEle, que aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor. Que aquele que quiser ser servido, deve servir. Senhor, que isso esteja em nós, que isso esteja em nosso meio, e que o Senhor possa tirar de nós a timidez, para que nós possamos expressar a nossa gratidão ao outro e honrá-lo com palavras e com ações. Que nós possamos expressar a nossa gratidão aos nossos irmãos, a cada um que nos ajudou e que está aqui e que tem essa comunhão. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa continuar fortalecendo em nós esse sentimento de comunhão que o Senhor já tem produzido em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.